Oi pessoal, mais um vídeo. Vou fazer duas aplicações da derivada. Então o primeiro exercício aqui, eu vou ter um raio de luz aqui, PO, que vai incidir nessa superfície horizontal aqui, com um ângulo de θ1. E esse ponto P, que é onde vai iniciar o raio de luz, ele vai estar a uma altura A do ponto A. E aí vai haver uma refração, né, no ponto O. Essa refração vai dar em torno de um ângulo de θ2, indo até o ponto Q, que está a uma altura de B unidades do ponto B. Certo? Bom, a ideia é o seguinte, mostrar que a passagem de P para Q é mais rápida quando se tem essa relação aqui, que é a famosa lei de Snell, né, por exemplo. Pode ser com índice de refração, mas aqui foi com a velocidade, né? Então aí está, ele quer saber então, mostrar que a passagem de P a Q é mais rápida quando isso acontece. Ora, então vamos lá. Vamos calcular o tempo que o raio levou para sair de P e chegar em Q. Ora, então temos que calcular o PO. PO é a hipotenusa desse triângulo. O nosso ângulo θ1 é visto aqui, nessa região aqui, ó. Aqui que é a região angular do θ1. Visto que aqui é 90 menos θ1, então aqui tem que ser o θ1. Para somar com 90 menos θ1, vai dar 90 com 90, 180. Então aqui é o ângulo. Ora, então eu quero calcular esse cara aí. Então, se eu tenho o valor do A, o A é o cateto adjacente. Então vai ser, se eu usar cosseno, vai ser A sobre PO. Mas eu quero o valor do PO. Né? Então vai ser A vezes secante de θ1. Que a secante é o inverso, né? E V1 é a velocidade, pois tempo, o que é tempo? É espaço sobre velocidade. E a mesma coisa aqui. Vou aplicar o resultado aqui, né? Cosseno, aqui seria o θ2, aqui seria o θ2, então aqui esse aqui é o cateto adjacente. Como eu quero a hipotenusa, então eu vou aplicar B secante de θ. Então esse é o espaço dividido pela velocidade, me dá o tempo. Perfeito. Então a soma do tempo de P até O e de O até Q é exatamente esse resultado. Bom, a distância de A até B. Vamos achar a distância de A até B. Ora, como o ângulo é aqui, então a distância de A até B vai ser AO mais OB. Ora, AO, a tangente desse ângulo θ1, vai ser AO dividido por A. Logo, o AO vai ser A tangente de θ1. E aqui vai ser OB. Então, o ângulo θ é aqui, certo? E eu tenho esse resultado. Então, a tangente de θ2 vai ser OB dividido por Bzinho. Então, OB vai ser Bzinho vezes tangente de θ2. Ora, então agora eu vou derivar t em função de θ1. Tá certo? Vou fazer em função de θ1. Muito bem. Então, qual é a derivada de A secante de θ1? A derivada da secante é a secante vezes a tangente sobre V1. A derivada de B secante de θ2 vai ser secante de θ2 vezes tangente de θ2. Mas como eu estou derivando em relação a θ1, então eu tenho que derivar dθ2 em relação a dθ1. Então, no caso aqui, como aqui era θ2, né, não é θ1, veja que aqui não apareceu. Certo? Muito bem, então essa é a derivada. Muito bem. Ora, agora nós vamos fazer o seguinte.
eu vou derivar a distância de A até B, que vai ser isso aqui. A distância de A até B é um número constante, portanto a derivada é zero. A derivada da tangente de θ1 é a secante ao quadrado. A derivada da tangente de θ2 é secante ao quadrado. Mas aí tem que incluir dθ2 sobre dθ1, porque estou derivando em relação a dθ1. Muito bem. Pegando aqui, então, nessa equação, vamos isolar dθ2 sobre dθ1. Então, vai dar menos A secante ao quadrado de θ1 dividido por B secante ao quadrado de dθ2. Muito bem. Agora eu vou substituir nesta equação aqui. Ao substituir nessa equação, ficamos dessa forma. Agora, por que fiz dθ1 igual a zero? Porque eu quero o tempo mínimo possível, né? Eu quero o tempo mínimo, por isso fiz igual a zero. Então a derivada é zero, porque a derivada é a tangente do ângulo com a horizontal. Ora, se a tangente do ângulo é paralela ao eixo x, então o ângulo é zero. Então a tangente de zero é zero. Bom, fazendo a continha, vamos chegar. Vai cancelar b com b, vamos cancelar secante ao quadrado de θ2 com secante ao quadrado secante de θ2, ficando dessa forma. Então ficou a tangente de θ2, a secante ao quadrado de θ1 e aqui a secante de θ2. Bom, como aqui ficou menos e é igual a zero, vou passar para o segundo membro. Então ficamos assim. Agora vamos tentar simplificar. Aqui secante de θ1 com secante de θ1, ficando um desse lado. Ok? Muito bem. Então aqui ficamos com tangente de θ1 sobre V1. E aqui ficamos com tangente de θt2, secante de θt1 e V2 secante de θ2. Muito bem. Agora, veja que o A também foi cancelado, né? Agora vamos substituir tangente por seno de θ1 sobre cosseno de θ1. Tangente de θ2, seno de θ2 sobre cosseno de θ2. Secante de θ1 é 1 sobre cosseno de θ1. E secante de θ2 é 1 sobre cosseno de θ2. Então aqui vamos cancelar cosseno de θ1 com cosseno de θ1. Cosseno de θ2 com cosseno de θ2. Ou seja, vai sobrar seno de θ1 sobre V1 e seno de θ2 sobre V2. Colocando na ordem, então ficamos com seno de θ1 sobre seno de θ2, que é igual a V1 sobre V2. Então está aprovada aqui a lei de Snell. Okay? Segundo. Bom, nesse exercício 2, eu quero saber o ângulo entre as tangentes que se interceptam com as curvas y igual a 2 seno ao quadrado de x e y igual a cosseno de x nesse intervalo. Então, igualando as curvas para acharmos as interseções, vamos ter isso daqui. Cosseno de 2x é a mesma coisa que 1 menos 2x. Desculpa, 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Colocando do mesmo lado, 4 seno ao quadrado de x igual a 1, e com isso o seno de x vai valer mais ou menos meio. Ora, para o lado do mais meio, eu vou ter 30 graus e 150 graus, que é o primeiro e segundo quadrantes. No caso do menos meio, eu vou ter o terceiro e o quarto quadrante, que é 210 graus e 330 graus. Ora, mas vamos achar o dy dx, que é exatamente a tangente, é o coeficiente angular da primeira reta, que é tangente à curva 2 seno ao quadrado de x. Então vai dar isso aqui. Ora, substituindo o x por 30, vamos ter 60 graus, e, consequentemente, aqui vai dar raiz de 3. Então, raiz de 3 é o coeficiente angular da reta que é tangente a essa curva aqui. Vamos achar, então, o coeficiente angular da outra reta, dy sobre dx,
da curva cosseno de 2x. Ora, a derivada do cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos 2 seno de 2x, cuja resposta é menos raiz de 3, porque x é 30. Muito bem, então agora aplicando a fórmula da tangente para calcularmos o ângulo entre essas duas retas, eu faço a diferença dos coeficientes angulares dividido pela soma de 1 com o produto dos coeficientes angulares. Então, isso vai dar a raiz de 3. Ora, a tangente de alfa é igual a raiz de 3, então alfa vale 60 graus. Portanto, o ângulo entre as duas tangentes, né, o ângulo agudo entre as duas tangentes na interseção das curvas, no ponto x igual a 30 graus, é exatamente um ângulo de 60 graus. Isso vai valer para todas as outras. Então, aqui no gráfico nós temos a linha vermelha, é a curva do cosseno. E a linha verde é a curva do 2 seno ao quadrado de x. Perfeito? Então, aqui está, a linha verde é essa e a linha vermelha é essa. Muito bem, aqui eu tracei a reta azul, que é tangente à linha verde. Então, ela tem o coeficiente raiz de 3x menos 0,406, que eu calculei o coeficiente linear dessa reta. E a outra reta laranja é a reta tangente à linha vermelha. E aí, então, a pergunta do exercício era calcular o ângulo entre as duas tangentes na interseção de 30 graus, né? Tá certo? Aqui o valor aqui está em radianos, tá certo? Muito bem. Então, aqui, olha, que é π sobre 6. Então, está dando um pouquinho mais de meio, né? Muito bem. Então, aqui está o ângulo de 60 graus entre essas duas retas. Tá ok? Um abraço, pessoal. Até a próxima.